No Dia dos Pais, minha filha me deu um presente humilhante e acabou implorando por ajuda depois. Meu nome é Reginaldo, tenho 72 anos, e nunca imaginei que o Dia dos Pais de 2024 se tornaria um marco tão doloroso na minha vida. Morar sozinho numa casa simples em Campinas, no interior de São Paulo, sempre foi motivo de orgulho para mim. Mantenho tudo limpo, organizado, cuido do meu jardim com carinho e preservo a independência que construí ao longo de décadas de trabalho duro. Era um domingo ensolarado de agosto, daqueles típicos do interior paulista. O céu estava azul, sem uma nuvem, e o cheiro de café fresco vinha da cozinha onde eu havia preparado um bolo de fubá especialmente para a visita da família. Lúcia havia ligado na véspera dizendo que viria me ver, acompanhada dos netos Gabriel e Beatriz, e do marido Carlos. Por volta das 14h, ouvi o barulho familiar do carro dela estacionando na frente de casa. Gabriel, de 10 anos, foi o primeiro a pular do banco de trás, seguido pela Beatriz, de 8. Eles sempre enchiam minha casa de alegria quando vinham me visitar. Vô Reginaldo! Gritaram os dois, correndo para me abraçar. Meus netinhos queridos! Como estão grandes! Disse, apertando os dois contra o peito. Lúcia desceu do carro carregando uma sacola de supermercado comum, daquelas de plástico branco que vemos em qualquer lugar. Carlos a acompanhava, cumprimentando-me com um aceno de cabeça educado, mas distante, como sempre. Oi, pai! Feliz Dia dos Pais, disse Lúcia, me dando um beijo no rosto. Obrigado, filha. Que bom que vieram. Preparei bolo de fubá do jeito que vocês gostam. Entramos todos na sala. Ofereci café, suco para as crianças, e cortei fatias generosas do bolo que havia feito com tanto carinho. Era um momento que eu sempre esperava ansiosamente, ter minha família reunida, ouvir as novidades dos netos, sentir a casa cheia de vida. Pai, disse Lúcia, depois que todos se acomodaram, trouxe um presente para o senhor. Ela pegou a sacola plástica e a colocou na mesa de centro. Meu coração bateu mais forte de expectativa. Não era pelos presentes em si, mas pelo carinho que eles representavam. Não precisava, filha. A presença de vocês já é o melhor presente. Abre, vô, disse Gabriel, animado. Abri a sacola e retirei o conteúdo. Um sabonete comum de glicerina, uma escova de dente simples, um tubo pequeno de pasta de dente, um frasco de shampoo da marca mais barata do supermercado e um desodorante genérico. Por alguns segundos, fiquei sem reação. Olhei para os itens na mesa, depois para Lúcia, tentando entender. É um kit de higiene pessoal, pai, disse ela, com um tom que não consegui decifrar direito. Achei que o senhor precisava se cuidar melhor. As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Ali, na frente dos meus netos, do meu genro, minha própria filha estava me dizendo que eu não cuidava adequadamente da minha higiene pessoal. Lúcia, comecei, mas a voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Pai, não leve a mal. É só que ultimamente eu tenho notado que o senhor está meio relaxado. O cabelo sempre despenteado, a barba por fazer, aquela camisa que já está meio amarelada. Carlos pigarreou, claramente constrangido com a situação. As crianças continuavam comendo bolo, alheias à tensão que se formava na sala. Quem está acompanhando esta história e se sentindo indignado como eu? Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e se inscrevam no canal para não perder o que vem por aí. Olhei novamente para os produtos na mesa. Sabonete de R$2, shampoo de marca genérica, escova de dente básica. O presente que minha filha havia escolhido para o Dia dos Pais era uma mensagem clara. Ela me via como alguém que não sabia cuidar de si mesmo. Entendo, disse finalmente, forçando um sorriso. Obrigado pela preocupação. É para o seu bem, pai. O senhor já tem 72 anos. Precisa se cuidar melhor. As pessoas notam essas coisas, sabe? Que pessoas, Lúcia? Ah, sei lá. Os vizinhos, o pessoal do mercado. A gente quer que o senhor tenha uma boa apresentação. A palavra apresentação ecoou na minha mente. Minha filha estava preocupada com minha apresentação, como se eu fosse um produto numa vitrine que estava perdendo o brilho. Pai, a gente se preocupa com o senhor, continuou ela. Mora sozinho, já está numa idade mais avançada. É normal que algumas coisas passem despercebidas. Gabriel, que havia terminado o bolo, perguntou se podia ir brincar no quintal. Beatriz o acompanhou.
Carlos se levantou para acompanhar as crianças, deixando-me sozinho com Lúcia na sala. Filha, disse eu, olhando diretamente nos olhos dela, você acha mesmo que eu não sei cuidar de mim? Pai, não é isso. É só que, o senhor entende. Na sua idade, é natural que precise de ajuda para algumas coisas. Na minha idade? Sim, pai. 72 anos não é pouca coisa. É normal que as pessoas percam um pouco a noção sobre cuidados pessoais. Cada palavra era como uma agulhada. Minha própria filha, a menina que eu criei praticamente sozinho depois que sua mãe morreu, estava me tratando como se eu fosse um idoso incapaz de cuidar da própria higiene. Lúcia, eu tomo banho todos os dias, escovo os dentes, corto o cabelo regularmente. Pai, eu sei. Mas às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e não está. Por isso trouxe essas coisas. Para o senhor ter uma rotina melhor. Peguei o sabonete barato na mão. Era daqueles que resseca a pele, vendido por R$ 2 no supermercado. Durante toda a minha vida, trabalhei duro para poder comprar produtos de qualidade, para ter dignidade, para não depender de ninguém. Pai, não fica chateado, disse Lúcia, talvez percebendo minha expressão. É só um presente prático. Presente prático, repeti, mais para mim mesmo do que para ela. O resto da visita transcorreu em clima estranho. As crianças brincaram no quintal, Carlos ficou mexendo no celular, e Lúcia tentou manter uma conversa normal, como se nada tivesse acontecido. Quando eles foram embora, por volta das 5 da tarde, fiquei sozinho na sala, olhando para aqueles produtos espalhados na mesa. O silêncio da casa nunca havia parecido tão pesado. Fui até o espelho do banheiro e me observei. Havia feito a barba pela manhã, o cabelo estava penteado, a camisa que eu usava estava limpa e passada. Não conseguia entender de onde Lúcia havia tirado a ideia de que eu estava relaxado ou precisava de um kit de higiene básica. Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo o que havia acontecido. Lúcia me via como um idoso decadente, alguém que precisava de cuidados básicos, que não sabia mais se cuidar adequadamente. Mas o que ela não sabia é que estava prestes a descobrir quem realmente era seu pai. E que, às vezes, quem parece mais simples por fora pode guardar as maiores surpresas por dentro. O presente humilhante de hoje seria apenas o começo de uma lição que ela jamais esqueceria. A noite que mudou tudo. Aquela noite de domingo foi uma das mais longas da minha vida. Depois que Lúcia saiu com a família, fiquei na sala por horas, olhando para aqueles produtos de higiene espalhados na mesa como se fossem evidências de um crime que eu não sabia ter cometido. O silêncio da casa parecia amplificar cada pensamento. Peguei o sabonete barato e o examinei. R$ 2,50 estava escrito numa etiqueta desbotada que ainda grudava na embalagem. Durante 40 anos, construí uma vida próspera vendendo peças automotivas no centro de Campinas. Consegui dar educação superior para Lúcia, comprar esta casa quitada, ter uma aposentadoria digna. E agora minha filha me dava um sabonete de R$ 2,50 como se fosse um favor. Levantei-me e fui até o quarto onde guardava documentos importantes. Abri o armário e peguei meus extratos bancários dos últimos meses. Mesmo aposentado, sempre fui cuidadoso com o dinheiro. Não sou rico, mas tenho uma reserva considerável que construí ao longo dos anos. R$ 215 mil em poupança, mais os rendimentos de algumas aplicações. Precisa-se cuidar melhor, foram as palavras exatas de Lúcia. Como se eu fosse uma criança que não sabe tomar banho sozinha. Fui até a cozinha preparar um chá. O ritual sempre me acalmava. Esquentar a água, escolher a erva, esperar o tempo certo. Enquanto o chá esfriava, olhei pela janela para a rua. Meus vizinhos tinham luzes acesas nas casas, famílias reunidas depois do domingo, crianças terminando as lições de casa para segunda-feira. Foi então que vi Dona Aparecida, minha vizinha de muitos anos, sentada na varanda dela com uma expressão preocupada. Mesmo no escuro, dava para perceber que algo não estava bem. Peguei minha xícara de chá e atravessei a rua. Boa noite, Dona Aparecida. Tudo bem? Ah, seu Reginaldo. Que susto, disse ela, enxugando os olhos rapidamente. Tudo bem, sim. Mas era óbvio que não estava tudo bem. Dona Aparecida é uma mulher forte, que criou 3 filhos sozinha depois que ficou viúva. Raramente a via chorando. Dona Aparecida, a senhora quer conversar? Às vezes desabafar ajuda. Ela hesitou por alguns segundos,
Depois suspirou profundamente. Seu Reginaldo, o senhor sabe que meu filho mais novo, o Ricardo, está desempregado há 6 meses, né? Sim, ele comentou comigo outro dia. Pois é. E agora chegou a conta de luz, R$ 470. Se não pagar até quarta-feira, vão cortar. Senti um aperto no coração. Dona Aparecida sempre foi uma vizinha prestativa, cuidou da minha casa quando eu viajava, trouxe comida quando fiquei gripado no inverno passado. A senhora não tem esse dinheiro? Seu Reginaldo, o que sobra da aposentadoria mal dá para comida e remédio da pressão. Ricardo está correndo atrás, mas você sabe como está difícil conseguir emprego. Olhei para aquela mulher de 68 anos, uma trabalhadora honesta a vida inteira, agora angustiada por R$ 470. Enquanto isso, eu tinha mais de 200 mil na poupança e minha filha me dava sabonete de R$ 2 achando que estava me fazendo um favor. Dona Aparecida, deixe eu ajudar a senhora com essa conta. Ah, não, seu Reginaldo. Não posso aceitar. Por que não? Somos vizinhos há quantos anos? A senhora já me ajudou tantas vezes. Mas é muito dinheiro, seu Reginaldo. Dona Aparecida, R$ 470 não vai fazer falta para mim. E para a senhora vai resolver um problema sério. Deixa eu ajudar. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Seu Reginaldo, o senhor é um anjo que Deus colocou na minha vida. Quem está acompanhando e se emocionando com a solidariedade do seu Reginaldo? Deixem nos comentários de onde vocês estão vendo esta história. No dia seguinte, segunda-feira, fui ao banco pagar a conta de luz de Dona Aparecida. Na fila, escutei uma conversa entre 2 mulheres atrás de mim. Uma delas estava desesperada porque o filho precisava de uniforme novo para a escola, mas ela não tinha os R$ 120 para comprar. Não sei o que fazer, dizia ela. Ele está crescendo muito rápido, a camisa não serve mais, e a diretora disse que não pode ir à aula com roupa comum. Virei-me discretamente e vi que era Conceição, que trabalha na padaria da esquina. Uma mulher batalhadora, sempre simpática quando vou comprar pão. Depois de pagar a conta de Dona Aparecida, procurei Conceição na padaria. Conceição, posso falar com a senhora um minuto? Claro, seu Reginaldo. O que foi? Ouvi sem querer a senhora comentando sobre o uniforme escolar para seu filho. Ela ficou vermelha de constrangimento. Ah, seu Reginaldo, o senhor ouviu aquilo? Que vergonha! Vergonha nada. Conceição, a senhora é uma mãe lutadora. Deixe eu ajudar com o uniforme do menino. Seu Reginaldo, eu não posso aceitar. Conceição, eu comprava pão aqui há 10 anos. A senhora sempre me tratou com carinho, sempre teve um sorriso para dar. Agora é minha vez de retribuir. Fomos juntos à loja de uniformes. Compramos não apenas a camisa, mas o conjunto completo: camisa, calça, meias e tênis. Conceição chorou de emoção na loja. Seu Reginaldo, como posso agradecer? Não precisa agradecer nada. Só precisa continuar sendo essa mãe maravilhosa que sempre foi. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação estranha no peito. Não era tristeza pela humilhação de ontem, nem raiva de Lúcia. Era propósito. Uma sensação de que minha vida tinha ganhado um sentido novo. Sentei-me na varanda com um café e comecei a pensar. Durante anos, acumulei dinheiro sem saber exatamente para quê. Lúcia tinha uma vida estabelecida, os netos não precisavam de nada urgente. Eu vivia confortavelmente com minha aposentadoria. Mas ali ao redor, no meu próprio bairro, havia pessoas trabalhadoras, honestas, passando por dificuldades que eu poderia resolver facilmente. Peguei um caderno e comecei a fazer algumas anotações. Se eu separasse R$ 1.000 por mês das minhas reservas, poderia ajudar 3 ou 4 famílias regularmente. Não seria caridade humilhante, seria vizinhança, comunidade, solidariedade. Naquela noite, quando fui dormir, olhei para os produtos de higiene que ainda estavam na mesa da sala. Por um momento, pensei em jogá-los fora. Mas depois mudei de ideia. Ia guardá-los como lembrança. Lembrança do dia em que minha filha me viu como um velho incapaz, e do dia em que decidi mostrar para ela e para mim mesmo do que eu realmente era capaz. Lúcia achava que eu precisava de cuidados básicos.
Ela estava prestes a descobrir que seu pai estava longe de ser básico em qualquer coisa. O plano que mudaria tudo. Na terça-feira pela manhã, acordei com uma clareza mental que não sentia há meses. Durante toda a minha vida como comerciante, sempre tive facilidade para identificar oportunidades e criar estratégias. Agora, aos 72 anos, estava aplicando essa mesma habilidade para algo muito mais importante que lucro: dignidade humana. Depois do café da manhã, peguei um caderno novo e comecei a estruturar o que viria a ser meu projeto pessoal. Na primeira página, escrevi: Fundo de Apoio Comunitário, Bairro Vila São João. Era assim que nossa região era conhecida, um bairro de classe média-baixa com muitas famílias trabalhadoras enfrentando dificuldades. Fiz uma lista dos vizinhos que conhecia e suas situações. Dona Aparecida, que já estava resolvida. Conceição da Padaria, também atendida. Mas havia outros. Seu Antônio, aposentado que morava 3 casas adiante, sempre reclamava que a aposentadoria não dava para comprar os remédios da diabetes. Dona Márcia, que criava 2 netos sozinha depois que a filha morreu em acidente. A estratégia era simples: identificar necessidades reais, oferecer ajuda de forma discreta e digna, e sempre tratando como empréstimo ou parceria, nunca como esmola. Aprendi nos negócios que as pessoas preservam mais a dignidade quando sentem que estão participando de algo, não apenas recebendo. Por volta das 10 horas, seu Antônio passou pela frente de casa voltando da farmácia. Estava com uma expressão contrariada. Bom dia, seu Antônio. Tudo bem? Ah, seu Reginaldo. Bem não está, não. O que aconteceu? Fui buscar os remédios da diabetes, mas só tinha dinheiro para comprar um. O outro ficou para mês que vem, se Deus quiser. Quanto custava o outro remédio? R$ 85. Mas o senhor sabe como é. A aposentadoria de um salário mínimo não estica muito. Seu Antônio, tenho uma proposta para o senhor. Expliquei a ele minha ideia. Eu pagaria o remédio todo mês, e em troca, ele me ajudaria a cuidar do jardim da frente da casa uma vez por semana. Não era caridade, era uma parceria. Seu Antônio ficou emocionado. Seu Reginaldo, o senhor fala sério? Completamente sério. O senhor tem experiência com plantas? Eu preciso de ajuda com o jardim. É um acordo justo. Mas, seu Reginaldo, cuidar de jardim não vale R$ 85 por mês. Seu Antônio, para mim vale. Ter alguém de confiança cuidando do que é meu não tem preço. Fomos juntos à farmácia comprar o remédio. O farmacêutico, que conhecia a situação de seu Antônio, ficou surpreso ao vê-lo comprando os 2 medicamentos. Conseguiu um dinheiro extra, seu Antônio? Consegui um trabalho extra, respondeu ele, orgulhoso. Vou cuidar do jardim do seu Reginaldo. Na quarta-feira, visitei Dona Márcia. Ela morava numa casa pequena com os 2 netos, Lucas de 12 anos e Ana de 9. Sempre que passava em frente à casa, via as crianças brincando no quintal com brinquedos improvisados. Dona Márcia, posso falar com a senhora? Claro, seu Reginaldo. Entre, por favor. A casa era simples, mas limpa. Dona Márcia fazia costuras em casa para complementar a renda, e havia pilhas de roupas esperando reparo por toda a sala. Dona Márcia, tem uma proposta de trabalho para a senhora. Trabalho? Sim. Preciso de alguém para cozinhar para mim 2 vezes por semana. Não gosto de cozinhar só para uma pessoa, e a senhora sempre foi conhecida no bairro pela comida saborosa. Era verdade. Nas festas da rua, todos elogiavam a comida de Dona Márcia. Seu Reginaldo, mas eu nunca trabalhei como cozinheira profissional. Dona Márcia, não precisa ser profissional. Precisa ser gostosa, e isso a senhora já sabe fazer. Pago R$ 300 por mês para a senhora vir aqui 2 tardes por semana, fazer comida para 3 dias. Os olhos dela brilharam. R$ 300? R$ 300. E a senhora pode trazer as crianças, elas podem fazer lição de casa aqui enquanto a senhora cozinha. Seu Reginaldo, isso é uma bênção. Quem está acompanhando essa transformação do seu Reginaldo? Deixem nos comentários qual parte mais os emocionou até agora. Na quinta-feira, fui ao banco sacar R$ 2.000 em espécie. Queria ter sempre dinheiro disponível para as oportunidades que aparecessem. O gerente, que me conhecia há anos, achou estranho. Seu Reginaldo,
O senhor está sacando muito dinheiro ultimamente. Tudo bem. Tudo ótimo, Carlos. Só estou investindo de forma diferente. Investindo em pessoas. E está dando um retorno excelente. Na sexta-feira, soube por Dona Aparecida que a família da esquina, o Silva, estava com problema para pagar a prestação do carro. Seu José tinha perdido o emprego de motorista de aplicativo porque o carro quebrou, e agora estava devendo 3 prestações ao banco. Procurei seu José. Seu José, soube que está precisando consertar o carro. Ah, seu Reginaldo, está sim. Preciso trocar o motor. São R$ 1.500. Sem o carro, não posso trabalhar. É meu ganha-pão. Tenho uma proposta. Eu pago o conserto, e o senhor me leva ao médico, mercado, farmácia, sempre que eu precisar. Um valor simbólico por corrida, só para cobrir a gasolina. Seu Reginaldo, mas eu ficaria devendo. Não ficaria devendo nada. Seria uma parceria. Eu preciso de um motorista de confiança. O senhor precisa que o carro volte a funcionar. Levamos o carro na oficina. Enquanto esperávamos o orçamento, seu José me contou sobre as dificuldades. Seu Reginaldo, nunca pensei que chegaria aos 50 anos passando por isso. Trabalhei a vida inteira, sempre paguei minhas contas em dia. Seu José, dificuldade não é falta de caráter. É falta de oportunidade. E oportunidade a gente pode criar. No final da semana, tinha estabelecido parcerias com 5 famílias do bairro. Não eram esmolas, eram acordos. Cada pessoa contribuía com algo que sabia fazer e recebia ajuda com o que precisava. No sábado à noite, estava na varanda tomando meu chá quando Lúcia ligou. Oi, pai. Como foi sua semana? Ótima. Filha. Muito produtiva. Que bom. O senhor está usando o kit de higiene que trouxe? Olhei para dentro de casa, onde os produtos ainda estavam na mesa da sala. Estou sim, filha. Está sendo muito esclarecedor. Fico feliz, pai. A gente se preocupa com o senhor. Depois que desliguei, sorri para mim mesmo. Lúcia se preocupava comigo, achando que eu precisava de cuidados básicos. Se ela soubesse que em uma semana eu havia se tornado a pessoa mais ativa e influente do bairro. Mas ela descobriria em breve. E quando descobrisse, seria tarde demais para mudar a forma como me tratou no Dia dos Pais. A transformação que ninguém esperava. Um mês havia se passado desde o Dia dos Pais humilhante, e minha vida havia mudado completamente. O que começou como uma forma de dar propósito à minha dor se transformou numa rede de solidariedade que eu nunca imaginei possível. Dona Márcia vinha às terças e quintas cozinhar, sempre trazendo Lucas e Ana. As crianças faziam lição de casa na mesa da cozinha enquanto ela preparava refeições deliciosas que duravam até o fim de semana. A casa, que antes vivia em silêncio, agora tinha vozes de criança, cheiro de comida caseira e vida pulsando pelos corredores. Seu Antônio cuidava do jardim toda a quarta-feira pela manhã. As plantas nunca estiveram tão bonitas, e ele havia sugerido algumas mudas novas que transformaram a frente da casa num pequeno paraíso verde. Os vizinhos sempre paravam para elogiar, e seu Antônio ficava orgulhoso explicando cada detalhe. Seu José havia se tornado meu motorista particular. Sempre que eu precisava ir ao médico, banco ou fazer compras, ele estava disponível. O carro funcionava perfeitamente depois do conserto, e ele havia conseguido voltar a trabalhar com o aplicativo nos horários livres. Mas a transformação mais significativa aconteceu numa quinta-feira, quando recebi a visita inesperada de uma jovem que não conhecia. Seu Reginaldo? Meu nome é Carla. Sou filha da Conceição da padaria. Ah, sim. Sua mãe fala muito de você. Entre, por favor. Carla tinha uns 25 anos, estava bem vestida e carregava uma pasta executiva. Seu Reginaldo, vim aqui porque preciso falar sobre o que o senhor fez pela nossa família. Não fiz nada demais, Carla. Só ajudei com o uniforme do seu irmão. Não foi só o uniforme, seu Reginaldo. Foi muito mais que isso. Ela se sentou na sala e começou a contar uma história que me emocionou profundamente. Seu Reginaldo, quando o senhor comprou aquele uniforme, minha mãe chorou a noite inteira. Não de tristeza, de alívio. Ela estava se matando de trabalhar, pegando turnos extras na padaria, e mesmo assim não conseguia dar conta das necessidades básicas do meu irmão.
Imagino como deve ser difícil. Mas o que o senhor não sabe é que aquele gesto mudou muito mais do que apenas a roupa do Jefferson. Mudou a autoestima dele, a confiança da minha mãe, e me inspirou a fazer alguma coisa. Como assim? Eu trabalho numa empresa de consultoria em São Paulo, seu Reginaldo. Ganho bem, mas sempre mandava pouco dinheiro para casa porque achava que minha mãe tinha que se virar sozinha. Quando vi um estranho tratando minha família melhor do que eu mesma tratava, me deu vergonha. Carla abriu a pasta e retirou alguns documentos. Seu Reginaldo, vim aqui propor uma parceria. Que tipo de parceria? Quero formalizar o que o senhor está fazendo. Criar um fundo de microcrédito real, com documentação, contratos, prestação de contas. Tenho experiência em gestão de projetos, posso estruturar isso de forma profissional. A proposta me surpreendeu completamente. Carla, isso é muito generoso, mas não sei se quero formalizar tanto assim. Seu Reginaldo, deixe eu explicar melhor. O que o senhor está fazendo aqui no bairro é incrível, mas imagina se pudéssemos expandir? Imagina se conseguíssemos ajudar 50, 100 famílias. Ela mostrou uma planilha com cálculos detalhados. Se juntarmos meu conhecimento técnico com os recursos do senhor e criarmos parcerias com outras pessoas que querem ajudar, podemos multiplicar o impacto. Que outras pessoas? Meus colegas de trabalho, por exemplo. Muitos ganham bem, mas não sabem como ajudar de forma efetiva. Com um projeto estruturado, eles confiariam em investir. Passei o resto da tarde ouvindo as ideias de Carla. Ela havia pensado em tudo: critérios para seleção de beneficiários, formas de acompanhamento, parcerias com comerciantes locais, até mesmo um sistema de pontuação para medir o sucesso das intervenções. Para quem está acompanhando, comentem. Vocês acham que o Reginaldo deveria aceitar a proposta da Carla? Seu Reginaldo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro! O que motivou o senhor a começar isso? Não é comum ver alguém da sua idade se envolver tanto assim. Contei para ela sobre o Dia dos Pais, sobre o presente humilhante, sobre como me senti desvalorizado pela própria filha. Seu Reginaldo, sua filha não faz ideia do homem incrível que tem como pai. Ela me vê como alguém que precisa de cuidados básicos. E enquanto isso, o Senhor está transformando a vida de dezenas de pessoas. Isso é poético. Decidimos fazer uma reunião experimental na semana seguinte. Carla convidaria 2 colegas de São Paulo para conhecer o projeto, e eu chamaria alguns vizinhos beneficiados para dar seus depoimentos. Na sexta-feira, a notícia se espalhou pelo bairro que teria uma reunião importante na casa do seu Reginaldo. Dona Aparecida comentou com Dona Márcia, que comentou com Conceição, que comentou com outras pessoas. Quando me dei conta, havia criado uma expectativa geral. No sábado de manhã, seu José me levou ao banco para sacar mais dinheiro. Durante o trajeto, ele fez um comentário que me marcou. Seu Reginaldo, o senhor sabe que virou uma lenda no bairro, né? Como assim, seu José? As pessoas falam do senhor como se fosse um santo. O seu Reginaldo que ajudou a Dona Aparecida, o seu Reginaldo que deu trabalho para Dona Márcia. Todo mundo tem uma história para contar. Não fiz nada de extraordinário, seu José. Seu Reginaldo, com todo respeito, mas o senhor fez sim. Numa época em que cada um só pensa em si mesmo, o senhor pensou nos outros. Isso é extraordinário. Naquela noite, enquanto organizava a casa para a reunião da segunda-feira, pensei em como minha vida havia mudado em apenas um mês. De um idoso que precisava se cuidar melhor, eu havia me tornado uma figura respeitada e querida na comunidade. Lúcia não fazia ideia do que estava acontecendo a poucos quilômetros da casa dela. Mas logo saberia. E quando soubesse, talvez entendesse que julgou errado o pai que tentou humilhar. A reunião de segunda-feira seria apenas o começo de algo muito maior. Asterisco asterisco, o dia que mudou o bairro para sempre asterisco asterisco. A segunda-feira chegou com aquele frio típico do inverno paulista. Desde as 8 da manhã, eu estava organizando a casa para a reunião que aconteceria às 2 da tarde. Dona Márcia havia preparado café, quitutes e um bolo de laranja especialmente para a ocasião. O cheiro tomou conta de toda a casa. Carla chegou pontualmente ao meio-dia, acompanhada de 2 colegas. Rafael, um advogado especializado em terceiro setor, e Amanda, que trabalhava com gestão de projetos sociais em multinacionais. Ambos tinham uns 30 anos,
estavam bem vestidos e pareciam genuinamente interessados na proposta. Seu Reginaldo, que prazer conhecê-lo, disse Amanda. Carla nos contou maravilhas sobre o trabalho que o senhor está desenvolvendo. Não é bem um trabalho, respondi. É mais uma forma de viver. Rafael abriu uma pasta com documentos. Seu Reginaldo, trouxemos algumas sugestões de estrutura jurídica. Se quisermos formalizar o projeto, precisamos pensar em aspectos legais, tributários. Antes de falarmos de papéis, interrompi, que tal conhecerem as pessoas que estão sendo beneficiadas? Às 14h em ponto, começaram a chegar os vizinhos. Dona Aparecida foi a primeira, seguida por seu Antônio, Conceição com o filho Jefferson, Dona Márcia com os netos, seu José e mais algumas famílias que eu havia começado a ajudar recentemente. Minha sala, que normalmente recebia apenas visitas esporádicas, estava completamente cheia. Crianças sentadas no chão, adultos nas cadeiras que pedi emprestado aos vizinhos, um clima de comunidade que eu nunca havia experimentado. Pessoal, comecei, vocês sabem que tudo que fizemos até agora foi de forma simples, entre vizinhos. Mas a Carla trouxe uma proposta para ampliarmos isso. Carla se levantou e explicou o projeto de forma clara e didática. Falou sobre microcrédito, capacitação profissional, parcerias com empresas, criação de uma rede de apoio estruturada. A ideia é simples, disse ela. Pegar o que seu Reginaldo faz naturalmente, identificar pessoas que precisam de oportunidades e multiplicar isso de forma organizada. Conceição levantou a mão. Carla, isso significa que outras pessoas do bairro também poderiam ser ajudadas? Exatamente, Dona Conceição. E vocês que já foram beneficiados poderiam ajudar outras famílias também. Foi quando seu José fez um comentário que mudou todo o rumo da conversa. Gente, vocês perceberam que estamos todos aqui por causa do seu Reginaldo, mas nenhum de nós sabia que os outros também estavam sendo ajudados? Um murmúrio percorreu a sala. Era verdade. Cada família achava que era a única sendo ajudada. É isso mesmo, disse Dona Aparecida. Eu sabia da minha conta de luz, mas não sabia do uniforme do Jefferson, do remédio do seu Antônio, do trabalho da Dona Márcia. Amanda, que estava fazendo anotações, comentou. Isso é muito interessante. Seu Reginaldo criou uma rede de impacto sem que as pessoas soubessem que faziam parte de uma rede. Seu Reginaldo, disse Dona Márcia, quantas famílias o senhor está ajudando? Pensei rapidamente. Eram ajudas diretas, indiretas, parcerias de trabalho, empréstimos sem juros. Acho que umas 15 famílias, direta ou indiretamente. O silêncio na sala foi impressionante. 15 famílias representavam mais de 50 pessoas sendo impactadas positivamente. Jefferson, o filho de Conceição, pediu para falar. Seu Reginaldo, posso contar uma coisa? Claro, Jefferson. Na escola, meus amigos ficaram perguntando de onde veio o uniforme novo. Eu disse que minha mãe tinha conseguido um dinheiro extra. Mas depois que soube da reunião de hoje, entendi que foi o senhor. O menino, de apenas 12 anos, continuou com uma maturidade que me surpreendeu. Eu queria dizer obrigado. Não só pelo uniforme, mas porque agora minha mãe sorri mais em casa. Ela não fica mais preocupada o tempo todo. Quem está acompanhando e se emocionando com Jefferson? Deixem nos comentários como está sendo para vocês. Foi quando Rafael, o advogado, fez uma observação importante. Seu Reginaldo, o que vocês criaram aqui é mais do que um projeto social. É uma comunidade de cuidado mútuo. Isso tem um valor social imensurável. Carla abriu uma planilha no laptop. Pessoal, fizemos alguns cálculos. Se formalizarmos isso e conseguirmos mais investidores, podemos impactar 300 famílias no primeiro ano. 300 famílias? Perguntou seu Antônio, impressionado. Sim. Com a estrutura certa, recursos organizados e uma rede de voluntários, podemos replicar o modelo do seu Reginaldo em outros bairros. Amanda complementou. E o mais importante, podemos manter a essência do que vocês já fazem. Ajuda digna, baseada em parceria, não em assistencialismo. A reunião durou até às 5 da tarde. Quando todos foram embora, ficamos apenas eu, Carla, Rafael e Amanda para definir os próximos passos. Seu Reginaldo, disse Rafael, o senhor topa formalizar isso? Criar uma ONG, captar recursos,
Estruturar o projeto? Pensei por alguns minutos. Era uma responsabilidade grande para alguém de 72 anos que só queria dar um propósito à sua dor. Posso fazer uma pergunta? Se criarmos essa ONG, eu continuo sendo só o seu Reginaldo que ajuda os vizinhos? Carla sorriu. Seu Reginaldo, o senhor continua sendo exatamente quem sempre foi. Só que agora terá mais recursos para ser ainda melhor. Então aceito. Naquela noite, depois que todos saíram, fiquei sozinho na sala olhando as cadeiras vazias, as xícaras de café sujas, as migalhas do bolo espalhadas. Sinais de que minha casa havia recebido uma comunidade inteira. Peguei o telefone e, por impulso, liguei para Lúcia. Oi, pai. Que surpresa! Tudo bem? Tudo ótimo, filha. Tive um dia muito produtivo. Que bom, pai. O senhor andou saindo de casa? Andei sim. Tenho me envolvido com alguns projetos aqui no bairro. Projetos? Sim, filha. Coisas da comunidade. Ajuda aos vizinhos. Ah, que legal, pai. É importante o senhor se manter ativo. Faz bem na sua idade. Na minha idade, repeti, sorrindo para mim mesmo. Se Lúcia soubesse que seu pai, na sua idade, havia se tornado líder de um movimento social que estava prestes a se transformar numa ONG. Mas ela descobriria em breve. E quando descobrisse, talvez entendesse que subestimou completamente o homem que tentou humilhar com um sabonete de R$ 2. Asterisco, asterisco, quando tudo começou a desabar para ela, asterisco, asterisco. 2 meses haviam se passado desde a reunião que formalizou o nosso projeto. A ONG Rede de Cuidado estava oficialmente registrada, eu havia sido nomeado presidente honorário, e Carla assumiu a coordenação executiva. Conseguimos captar os primeiros R$ 50 mil de investimento através dos contatos de Rafael e Amanda. O projeto havia ganhado repercussão. O jornal local publicou uma matéria sobre o aposentado que transformou um bairro, uma rádio de Campinas fez uma entrevista comigo, e até a televisão havia mandado uma equipe para gravar um documentário sobre microcrédito solidário. Minha casa havia se tornado uma espécie de sede informal da ONG. Toda segunda-feira aconteciam as reuniões gerais. Quartas-feiras eram dedicadas a atendimento individual, e sextas-feiras organizávamos atividades comunitárias. A casa que Lúcia achou que era grande demais para um homem só agora recebia dezenas de pessoas por semana. Foi numa quinta-feira de outubro, enquanto eu estava no quintal regando as plantas com seu Antônio, que o telefone tocou. Era Lúcia, mas havia algo diferente na voz dela. Pai, posso ir aí conversar com o senhor? Claro. Filha, aconteceu alguma coisa? É meio complicado de explicar por telefone. Posso ir agora à tarde? Pode sim. Vou estar em casa. Lúcia chegou por volta das 3 horas, mas não estava com a família como de costume. Veio sozinha, dirigindo o carro próprio, com uma expressão preocupada que eu não via há tempos. Oi, pai. Oi, filha. Entre. Quero um café. Quero. Obrigada. Enquanto eu preparava o café, observei Lúcia na sala. Ela estava mais magra, com olheiras, e suas roupas, sempre impecáveis, estavam menos cuidadas que o normal. Pai, preciso conversar com o senhor sobre uma situação. Fala, filha. Carlos perdeu o emprego. A notícia me pegou de surpresa. Carlos trabalhava 10 anos na mesma empresa de engenharia, tinha um cargo de supervisão, parecia estar estabilizado. Quando isso aconteceu? Há 3 semanas. A empresa teve que cortar custos, demitiu vários funcionários mais antigos. E os direitos trabalhistas? Vai receber, pai. Mas demora uns 2 meses para sair. E até lá. Lúcia suspirou profundamente. Pai, a gente está passando por uma situação financeira difícil. Como assim? A gente estava acostumado a viver com 2 salários. Financiamos a casa, o carro, colocamos as crianças em escola particular. Tudo baseado na renda que a gente tinha. Comecei a entender onde a conversa estava chegando. E agora, com apenas seu salário. Pai, meu salário não cobre nem metade dos compromissos. A prestação da casa é R$ 1.800. A escola das crianças é R$ 1.200. O carro é 450. Ela fez uma pausa, claramente constrangida. Pai, vou ter que tirar as crianças da escola particular.
talvez até vender o carro. Lúcia, sinto muito pela situação. Sei que deve ser muito difícil. Pai. E o pior é que eu sempre critiquei pessoas que passam por dificuldade financeira, achava que era falta de planejamento. E agora descobriu que a vida pode mudar de uma hora para outra? Exatamente. Ficamos alguns minutos em silêncio. Eu sabia que Lúcia não havia vindo até ali apenas para desabafar. Pai, posso pedir um favor? Que favor, filha? O senhor poderia emprestar um dinheiro para a gente? Só até Carlos conseguir outro emprego? Ali estava minha filha, que 2 meses antes havia me dado um sabonete de R$ 2 achando que eu precisava me cuidar melhor, agora estava pedindo dinheiro emprestado. Quanto vocês precisam? Uns R$ 5.000 dariam para a gente se organizar pelos próximos 2 meses. R$ 5.000. Era exatamente o valor que eu havia doado para a ONG no mês anterior. Para quem está acompanhando, deixe nos comentários. Vocês acham que o Reginaldo deveria emprestar o dinheiro? Lúcia, posso fazer uma pergunta? Claro, pai. Quando você me deu aquele presente no Dia dos Pais, o que passou pela sua cabeça? Ela ficou vermelha de constrangimento. Pai, por que o senhor está lembrando disso agora? Só curiosidade. O que você pensou quando escolheu aqueles produtos? Pai, eu achei que o senhor estava meio relaxado, precisando de um incentivo para se cuidar melhor. E você achou que eu era uma pessoa que não conseguia nem comprar sabonete? Não foi isso, pai. Lúcia, você me deu um sabonete de R$ 2,50. Um shampoo de marca genérica. Como se eu fosse indigente. Ela baixou a cabeça, claramente desconfortável com a conversa. Pai, eu reconheço que foi insensível. Mas na época eu estava preocupada com o senhor morando sozinho, na sua idade. Na minha idade, repeti. E agora, nessa mesma idade, você está me pedindo R$ 5.000 emprestados. Pai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, Lúcia. Tem tudo a ver. Levantei-me e fui até a gaveta onde guardava os extratos bancários. Quer saber quanto dinheiro seu pai relaxado tem no banco? Mostrei para ela o extrato. Mesmo depois de todas as doações e ajudas, ainda havia mais de R$ 180.000 na conta. Pai, eu não sabia que o senhor tinha tanto dinheiro. Claro que não sabia. Porque você me via como um coitado que precisava de sabonete de R$ 2. Pai, o senhor vai me emprestar ou não? A pergunta direta me fez perceber que Lúcia ainda não havia entendido nada. Ainda achava que era apenas uma questão de dinheiro. Lúcia, antes de responder, quero te mostrar uma coisa. Peguei um álbum de fotos que estava sobre a estante. Eram fotos das atividades da ONG, reuniões na minha casa, famílias sendo ajudadas, crianças brincando no quintal durante os encontros, a matéria do jornal. O que é isso, pai? É o que eu tenho feito nos últimos 3 meses. Expliquei para ela sobre a ONG, sobre as 15 famílias que estavam sendo ajudadas diretamente, sobre os R$ 50.000 que havíamos captado, sobre o reconhecimento da comunidade. Pai, o senhor está brincando. Não estou brincando, Lúcia. Estou mostrando que um homem de 72 anos, que supostamente precisava se cuidar melhor, é capaz de fazer. Ela folheou as fotos em silêncio, com uma expressão de incredulidade crescente. Pai, isso é verdade mesmo? Quer conhecer? Dona Márcia está na cozinha preparando o lanche para a reunião de hoje à tarde. Seu Antônio deve estar chegando para cuidar do jardim. Que tal conversar com eles? Chamei Dona Márcia, que veio da cozinha secando as mãos no avental. Dona Márcia, esta é minha filha Lúcia. Ah, a filha do seu Reginaldo. Que prazer conhecer. Seu pai fala tanto da senhora. Dona Márcia trabalha aqui em casa 2 vezes por semana, expliquei. E coordena o grupo de mulheres da ONG que fazem quitutes para os eventos. Lúcia olhava para Dona Márcia como se estivesse vendo um fantasma. Seu pai é um anjo, sabia? Disse Dona Márcia. Mudou a vida da nossa família inteira. Meus netos adoram vir aqui. Depois que Dona Márcia voltou para a cozinha, Lúcia me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de espanto, vergonha e admiração. Pai, eu não sabia de nada disso. Como saberia, Lúcia?
Você me via como alguém incapaz. Pai, sobre o dinheiro que eu pedi. Ah, sim. Os R$ 5.000. Peguei o talão de cheques e comecei a preencher um cheque. Pai, o senhor vai me emprestar mesmo? Não, Lúcia. Não vou emprestar. A expressão dela mudou imediatamente para desapontamento. Vou doar. Como? Não é empréstimo. É doação. Para você aprender uma lição. Entreguei o cheque para ela. Pai, que lição? A lição de que não se julga ninguém pela aparência. A lição de que pessoas mais velhas não são incapazes. A lição de que antes de humilhar alguém com um sabonete de R$ 2, é melhor conhecer quem essa pessoa realmente é. Lúcia segurou o cheque com as mãos tremendo. Pai, eu peço desculpas. Lúcia, as desculpas você pode guardar. Quero que você aprenda. E para aprender, você vai participar das atividades da ONG pelos próximos 6 meses. Participar como? Como voluntária. Toda segunda-feira, reunião geral. Toda quarta-feira, atendimento às famílias. Toda sexta-feira, atividades comunitárias. Pai, eu trabalho. Então você arranja um jeito, porque essa é a condição para receber a ajuda. Lúcia olhou para o cheque, depois para mim, depois para as fotos da ONG espalhadas na mesa. Pai, eu aceito. Ótimo! A próxima reunião é segunda-feira às 14h. Não se atrase. Depois que Lúcia saiu, fiquei na varanda pensando no que havia acontecido. Minha filha estava prestes a descobrir quem realmente era seu pai. E talvez, no processo, descobrisse quem ela mesma poderia se tornar. A segunda-feira chegou e, pontualmente às 14h, Lúcia estacionou na frente de casa. Pelo vidro da janela, pude ver que ela ficou alguns minutos no carro, respirando fundo, se preparando psicologicamente para o que estava por vir. Minha casa já estava cheia quando ela tocou a campainha. A reunião semanal da ONG havia crescido tanto que precisamos reorganizar completamente a sala, emprestando cadeiras dos vizinhos e até usando alguns banquinhos para as crianças. Boa tarde, disse Lúcia, claramente nervosa ao ver tanta gente. Pessoal, anunciei, quero apresentar vocês a minha filha, Lúcia. Ela vai participar das nossas atividades como voluntária. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Dona Aparecida foi a primeira a se levantar. Que alegria, Lúcia! Seu pai fala tanto de você. Sou Aparecida, vizinha há muitos anos. Muito prazer, Dona Aparecida. Uma por uma, as pessoas foram se apresentando. Conceição da padaria, seu Antônio do jardim, Dona Márcia da cozinha, seu José do transporte. Cada pessoa contava rapidamente como havia sido beneficiada pelo projeto. Lúcia ouvia tudo com uma expressão de crescente surpresa. Era como se estivesse descobrindo um pai completamente diferente do homem que ela achava conhecer. Lúcia, disse Carla, sua chegada é perfeita. Estamos precisando de alguém com conhecimento jurídico para ajudar algumas famílias com questões de documentação. Conhecimento jurídico? Seu pai nos disse que você é funcionária pública concursada. Trabalha com legislação. Sim, trabalho no departamento jurídico da prefeitura. Perfeito! Temos várias famílias que precisam regularizar situações, certidões em atraso, processos de usucapião, questões previdenciárias. Rafael, o advogado parceiro do projeto, complementou. Lúcia, seria uma grande ajuda. Muitas dessas pessoas não têm dinheiro para pagar advogado, e questões simples ficam sem solução por falta de orientação. Durante toda a reunião, observei Lúcia. Ela estava claramente impressionada com a organização, com o nível das discussões, com o profissionalismo das pessoas envolvidas. Não era o que ela esperava quando pensava em coisas da comunidade. Após a reunião, quando todos foram embora, Lúcia ficou para conversar comigo. Pai, eu não imaginava que fosse assim. Como você imaginava? Sei lá. Achei que fosse aquelas coisas de igreja, bazar beneficente, sabe? E o que achou do que viu? Pai, isso aqui é um projeto social sério. Tem metodologia, tem resultados mensuráveis, tem impacto real. E isso te surpreende? Lúcia hesitou antes de responder. Pai, vou ser honesta. Eu subestimei completamente o senhor.
Como assim? Eu via o senhor como um idoso aposentado que precisava de cuidados. Alguém que estava ficando para trás, perdendo o ritmo da vida. E agora? Agora vejo que o senhor está muito mais ativo e produtivo do que eu mesma. Quem está acompanhando essa transformação? Deixem nos comentários o que acharam da reação da Lúcia. Na quarta-feira, Lúcia voltou para o atendimento individual às famílias. Chegou às 2 horas carregando uma pasta com formulários da prefeitura e algumas orientações jurídicas básicas. A primeira pessoa a ser atendida foi Dona Cleide, uma senhora de 60 anos que estava tentando há 2 anos regularizar a documentação da casa onde morava. Dona Cleide, disse Lúcia, analisando os papéis, a senhora tem todos os comprovantes de pagamento do terreno? Tenho sim, moça, mas já fui em 3 cartórios e todos falam uma coisa diferente. Lúcia passou 1 hora explicando passo a passo o processo de usucapião, quais documentos eram necessários, qual cartório procurar, quanto custaria cada etapa. Dona Cleide, com esses documentos que a senhora tem, é possível regularizar sim. Vai custar uns R$ 800 de taxas, mas a casa ficará oficialmente sua. Moça, R$ 800 para mim é muito dinheiro. Dona Cleide, intervi, isso entra no nosso fundo de apoio. A ONG pode custear as taxas, e a senhora paga de volta em parcelas pequenas, sem juros. Os olhos de Dona Cleide se encheram de lágrimas. Vocês fariam isso por mim? Fazemos sim, disse Lúcia, olhando para mim com uma expressão de compreensão. É para isso que existimos. O dia continuou com mais 5 atendimentos. Lúcia orientou sobre aposentadoria, ajudou a preencher formulários de auxílio governamental, explicou direitos trabalhistas. Em cada caso, demonstrava conhecimento, paciência e genuína vontade de ajudar. Pai, disse ela no final do dia, eu nunca pensei que meus conhecimentos da prefeitura pudessem ser úteis dessa forma. Como assim? No meu trabalho, eu lido com processos, burocracias, números. Aqui, estou lidando com pessoas reais, problemas concretos, soluções que fazem diferença na vida das famílias. E o que você acha disso? Acho que faz mais sentido do que qualquer coisa que já fiz na vida. Na sexta-feira, foi dia da atividade comunitária. Organizamos uma oficina de educação financeira no salão da igreja do bairro. Lúcia preparou uma apresentação sobre planejamento familiar, controle de gastos, como lidar com dívidas. A oficina estava lotada. Mais de 40 pessoas, entre beneficiários da ONG e vizinhos curiosos. Lúcia falou por 2 horas, respondeu dezenas de perguntas, deu orientações práticas e úteis. Gente, disse ela no final, quero que vocês saibam que até 2 semanas atrás, eu mesma não seguia essas regras que acabei de ensinar. Aprendi na marrã, quando meu marido perdeu o emprego. A honestidade dela conquistou ainda mais a audiência. Após a oficina, enquanto arrumávamos o salão, Lúcia fez um comentário que me surpreendeu. Pai, posso falar uma coisa? Claro! Essa semana foi uma das mais gratificantes da minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez senti que estava fazendo algo realmente importante. No meu trabalho na prefeitura, eu processo papéis. Aqui, estou processando vidas. E o que isso significa para você? Significa que quero continuar, mesmo depois dos 6 meses que o Senhor determinou. Como voluntária. Como filha. Como pessoa que finalmente entendeu quem é seu pai e que tipo de legado ele está construindo. Naquela noite, depois que Lúcia foi embora, fiquei na varanda refletindo sobre a semana. Minha filha havia chegado ali pedindo R$ 5.000 emprestados, vendo-me como alguém incapaz. Estava saindo como voluntária comprometida de um projeto que ela mesma reconheceu como sendo mais importante que seu trabalho formal. Às vezes, as maiores lições da vida vêm embrulhadas em sabonetes de R$ 2. E às vezes, a melhor forma de ensinar alguém é deixar que ela descubra sozinha quem você realmente é. A transformação de Lúcia estava apenas começando. 1 mês havia se passado desde que Lúcia começou a participar das atividades da ONG. O que inicialmente era uma condição para receber ajuda financeira havia se transformado numa verdadeira paixão. Ela raramente faltava às atividades e sempre chegava preparada, com materiais, ideias e uma energia que eu não via nela há anos. Carlos havia conseguido um novo emprego, com salário um pouco menor, mas suficiente para estabilizar a situação familiar. Mesmo assim,
Lúcia continuou participando do projeto com entusiasmo crescente. Era uma quinta-feira de novembro quando aconteceu o episódio que mudaria nossa relação para sempre. Estávamos preparando uma feira de microcrédito no centro de Campinas, um evento que reuniria beneficiários de várias ONGs da região para expor seus pequenos negócios. Lúcia havia se encarregado de toda a parte de documentação e licenças junto à prefeitura. Pai, consegui aprovar tudo, disse ela, chegando em casa com uma pilha de papéis. Vamos ter 16 barracas na Praça Central, som liberado até às 6 da tarde, e isenção de todas as taxas municipais. Como conseguiu a isenção das taxas? Ah, pai, eu trabalho há 15 anos na prefeitura. Conheço todo mundo, sei exatamente com quem falar e como apresentar o projeto para conseguir aprovação. Foi nesse momento que percebi algo que me deixou profundamente emocionado. Lúcia estava usando todos os seus conhecimentos profissionais, todos os contatos que construiu ao longo da carreira, toda a sua experiência, não para benefício próprio, mas para ajudar pessoas que ela nem conhecia 2 meses antes. Lúcia, posso fazer uma pergunta? Claro, pai. O que mudou em você nestes últimos meses? Ela parou de organizar os papéis e me olhou com uma expressão séria. Pai, posso ser completamente honesta? Sempre. Eu descobri que estava desperdiçando minha vida. Como assim? Durante 15 anos, usei meus conhecimentos só para cumprir horário, receber salário no final do mês e ter estabilidade. Nunca parei para pensar que poderia usar o que sei para transformar a vida das pessoas. Ela se sentou ao meu lado no sofá. Pai, quando o senhor me obrigou a participar da ONG, no início eu fiquei com raiva. Achei que era uma forma de me humilhar, de me mostrar como eu tinha sido insensível com aquele presente. E não era. Era, disse ela, sorrindo. Mas era muito mais que isso. Era uma forma de me mostrar quem eu poderia ser. E quem você descobriu que poderia ser? Alguém útil de verdade. Alguém que faz diferença na vida dos outros. Alguém que usa seus privilégios para criar oportunidades, não apenas para acumular vantagens. Lúcia pegou uma das fotos da primeira reunião da ONG que estava sobre a mesa. Pai, o senhor lembra desta foto? Lembro. Foi o dia que formalizamos o projeto. Neste dia, eu estava na minha casa reclamando que Carlos havia perdido o emprego, preocupada com nossas contas, achando que o mundo estava desabando. E o que pensa sobre isso hoje? Penso que perder o emprego foi a melhor coisa que aconteceu para nossa família. A resposta me surpreendeu. Por quê? Porque me forçou a procurar o Senhor. Me forçou a descobrir quem realmente é meu pai. E me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente quero ser. Quem está acompanhando essa transformação incrível? Deixem nos comentários como estão se sentindo. Lúcia se levantou e foi até a janela, observando seu Antônio cuidando do jardim. Pai, posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro! Durante anos, eu senti vergonha de ter um pai aposentado que morava sozinho numa casa simples, que não tinha muito estudo, que vivia uma vida pacata. As palavras me machucaram, mas mantive o silêncio para que ela continuasse. Quando meus colegas falavam dos pais empresários, médicos, advogados, eu me sentia inferior, como se meu pai não fosse importante o suficiente. E agora? Agora descobri que tenho o pai mais extraordinário do mundo. Ela voltou para o sofá e segurou minhas mãos. Pai, o senhor sabe o que as pessoas falam sobre o senhor na prefeitura? Não sei. Quando descobriram que eu sou filha do seu Reginaldo da ONG, a reação foi unânime. Que sorte você tem! Seu pai é uma inspiração. As pessoas falam isso? Falam, pai. O prefeito mesmo disse que quer usar nosso projeto como modelo para outras regiões da cidade. Que o senhor deveria ganhar uma medalha de honra ao mérito. Lúcia, você está exagerando. Não estou, pai. Ontem, a secretária de Ação Social me chamou para uma reunião. Querem propor uma parceria oficial entre a prefeitura e nossa ONG. Parceria para quê? Para expandir o modelo de microcrédito solidário para toda Campinas. Com verbas municipais, estrutura oficial, uma rede de atendimento em todos os bairros. A informação me deixou sem palavras. Pai, o senhor percebe o que isso significa? Não tenho certeza. Significa que o projeto que nasceu da sua dor,
da sua vontade de dar sentido à vida depois daquela humilhação que eu causei, pode se tornar uma política pública municipal. Lúcia estava com os olhos brilhando de emoção. Pai, o Senhor transformou uma ofensa pessoal numa revolução social. Ficamos alguns minutos em silêncio, absorvendo o peso daquela informação. Lúcia, posso fazer uma confissão? Claro, pai. Quando você me deu aquele presente no Dia dos Pais, senti uma dor que não desejo para ninguém. A sensação de que minha própria filha não me via como alguém digno de respeito. Pai, me perdoa. Deixa eu terminar. Essa dor podia ter me deixado amargurado, ressentido, fechado para o mundo. E por que não deixou? Porque decidi transformá-la em combustível. Usar a energia da mágoa para provar para mim mesmo que eu ainda tinha valor, que ainda podia contribuir, que ainda era capaz de grandes coisas. E conseguiu, pai. Conseguimos, Lúcia, porque você também se transformou nesse processo. Ela começou a chorar baixinho. Pai, eu quero pedir desculpas por tudo. Por ter subestimado o Senhor, por ter sido insensível, por ter demorado tanto para enxergar o homem extraordinário que sempre teve na minha frente. Lúcia, as desculpas eu aceito, mas quero que você entenda uma coisa. O quê? Tudo isso só foi possível porque você teve a coragem de se transformar. Podia ter pegado R$ 5.000, participado das atividades por obrigação e continuado a mesma pessoa. Mas escolheu se abrir, aprender, crescer. Pai, o Senhor mudou minha vida. Não, filha. Nós mudamos a vida um do outro. Naquela noite, depois que Lúcia foi embora, peguei o sabonete de R$ 2 que ainda guardava na gaveta. Aquele pequeno objeto havia sido o catalisador de uma transformação que nenhum de nós poderia imaginar. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados nas maiores decepções. Era uma sexta-feira de dezembro quando recebi um telefonema que mudaria tudo novamente. Do outro lado da linha, uma voz que eu não conhecia se identificou como jornalista da TV Globo de Campinas. Senhor Reginaldo, meu nome é Patrícia Santos, sou repórter do Jornal Regional. Gostaríamos de fazer uma matéria especial sobre seu trabalho social. Matéria especial? Sim, senhor. Chegou até nossa redação a informação de que o projeto que o senhor coordena vai se tornar política pública municipal. Queremos contar essa história inspiradora. Mas eu não coordeno nada. Sou apenas um dos voluntários. Senhor Reginaldo, todas as pessoas com quem conversamos dizem que o senhor é a alma do projeto, que tudo começou com sua iniciativa pessoal. Aceitei dar a entrevista, mas pedi para que incluíssem outros membros da ONG, especialmente Lúcia e Carla. A repórter concordou e marcamos para a segunda-feira seguinte. Durante o fim de semana, comentei sobre a entrevista com Lúcia. Sua reação me surpreendeu. Pai, eu preciso contar uma coisa para o senhor. O que foi? Eu que indiquei seu nome para a TV Globo. Como assim? Na reunião da prefeitura sobre a parceria, o prefeito perguntou quem era o criador do projeto. Eu contei toda a história, como o senhor começou ajudando vizinhos, como transformou isso numa ONG, como virou referência regional. Lúcia. Pai, deixa eu terminar. Também contei sobre o presente do Dia dos Pais. Meu coração disparou. Você contou o quê? Contei que tudo começou quando eu cometi o erro de subestimar meu pai. Que o presente humilhante que dei ao Senhor acabou sendo o estupim de uma transformação social incrível. Lúcia, por que fez isso? Porque essa história precisa ser contada. Pai, precisa inspirar outras pessoas. Precisa mostrar que não importa a idade, não importa a situação, sempre é possível recomeçar e fazer a diferença. Na segunda-feira, a equipe da TV chegou às 14h. Eram 4 pessoas, a repórter Patrícia, um cinegrafista, um técnico de som e um produtor. Trouxeram muito equipamento e transformaram minha sala numa locação profissional. Senhor Reginaldo, disse Patrícia, vamos começar com sua história pessoal. Como tudo começou? Contei sobre o Dia dos Pais, sobre o presente que recebi, sobre como aquilo me fez refletir. A repórter ouvia com atenção crescente. O senhor se sentiu humilhado? Me senti incompreendido. Senti que minha filha não me via como uma pessoa capaz. E como decidiu provar que era capaz?
Não quis provar nada. Quis apenas dar um sentido à minha dor. Transformar o sentimento ruim em algo positivo. Gravaram depoimentos com Dona Aparecida, Conceição, seu Antônio, Dona Márcia. Cada pessoa contava como havia sido impactada pelo projeto. As histórias eram tocantes, genuínas, cheias de emoção. Quando chegou a vez de Lúcia, ela fez um depoimento que me deixou com lágrimas nos olhos. Eu preciso confessar uma coisa, disse ela para a câmera. Tudo isso começou por minha causa. No Dia dos Pais deste ano, eu dei um presente humilhante para meu pai. Um kit de higiene básica, como se ele fosse incapaz de cuidar de si mesmo. A repórter perguntou, e como se sente sobre isso hoje? Me sinto envergonhada pela pessoa que eu era, e orgulhosa da pessoa que meu pai sempre foi. Ele transformou minha ignorância na oportunidade de me tornar alguém melhor. Sua relação com seu pai mudou? Completamente. Hoje sei que tenho o homem mais extraordinário do mundo como pai. E espero um dia ser digna de ser chamada de filha dele. Quem está assistindo e se emocionando com esse reconhecimento? Deixem nos comentários. Depois que a equipe foi embora, Lúcia ficou para conversarmos. Pai, tem mais uma coisa que preciso contar. O que agora? A matéria vai ao ar amanhã, na edição das 7. Mas não vai ser apenas uma matéria local. Como assim? A Rede Globo ficou interessada na história. Vai exibir em âmbito nacional, no jornal Hoje, como exemplo de transformação social. Nacional. Pai, amanhã o Brasil inteiro vai conhecer sua história. A informação me deixou nervoso e ansioso ao mesmo tempo. Na terça-feira, às 7 da noite, toda a vizinhança se reuniu na minha casa para assistir a matéria. Dona Aparecida trouxe pipoca, Conceição levou refrigerantes, Dona Márcia fez bolo. A casa estava cheia como nos dias de reunião da ONG. Boa noite. Em Campinas, interior de São Paulo, uma história de superação está transformando vidas e inspirando uma cidade inteira. Tudo começou com um presente considerado humilhante, mas que se tornou o ponto de partida de uma revolução social silenciosa. A matéria durou 8 minutos. Mostrou minha casa, os vizinhos, as atividades da ONG, os resultados alcançados. Terminou com a fala de Lúcia sobre como havia subestimado o pai e sobre a transformação que isso gerou. Seu Reginaldo prova que idade não é limite para mudanças. Aos 72 anos, ele transformou uma dor pessoal numa rede de solidariedade que já impacta mais de 200 famílias e vai se tornar política pública municipal. Quando a matéria acabou, a casa explodiu em aplausos. Dona Aparecida estava chorando, seu Antônio me abraçou emocionado, Conceição disse que estava orgulhosa de me conhecer. Seu Reginaldo, disse Dona Márcia, o senhor virou famoso. Não virei famoso. Nós viramos exemplo. No dia seguinte, minha vida mudou completamente. O telefone não parava de tocar, jornais querendo entrevistas, ONGs de outras cidades pedindo orientação, pessoas oferecendo ajuda financeira para o projeto. Lúcia chegou de manhã com uma pilha de impressos. Pai, olha isso! Eram matérias sobre nossa história em sites, blogs, redes sociais. Comentários de pessoas do Brasil inteiro dizendo que se inspiraram na história, que queriam replicar o projeto em suas cidades, que ficaram emocionadas com a transformação nossa. Pai, tem mais de 10 mil compartilhamentos só no Facebook da Globo. 10 mil. E olha esse e-mail que chegou para a ONG. Lúcia me mostrou a tela do celular. Era uma mensagem do Instituto Ayrton Senna, parabenizando o projeto e oferecendo parceria para expansão nacional. Pai, o senhor percebe a dimensão do que criou? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Era um senhor elegante, bem vestido, acompanhado de uma mulher jovem. Senhor Reginaldo? Meu nome é Alberto Mendes. Sou empresário aqui de Campinas. Esta é minha filha, Camila. Muito prazer. Em que posso ajudá-los? Senhor, assistimos a matéria ontem e ficamos profundamente tocados. Queríamos fazer uma doação para seu projeto. Que tipo de doação? 100 mil reais para expansão das atividades. Quase caí da cadeira. 100 mil reais era mais dinheiro do que nossa ONG havia movimentado em todos os meses anteriores juntos. Senhor Alberto, isso é muito generoso, mas... Senhor Reginaldo, deixe-me explicar por quê.
Camila tem 28 anos e sempre foi uma filha difícil, egocêntrica, materialista, que só pensa em si mesma. Camila baixou a cabeça, claramente constrangida. Ontem, depois da matéria, ela veio falar comigo chorando. Disse que se reconheceu na história da sua filha, que também sempre tratou mal os pais, que queria mudar. E o que isso tem a ver com a doação? Esta doação é dela. É todo o dinheiro que estava guardando para comprar um carro de luxo. Ela decidiu usar para algo que realmente importa. Camila se pronunciou pela primeira vez. Senhor Reginaldo, vendo a transformação da sua filha, percebi que eu também posso me tornar uma pessoa melhor. Quero começar ajudando o seu projeto. Durante toda aquela semana, situações similares se repetiram. Pessoas aparecendo para doar, para ajudar, para se inspirar. Jovens querendo ser voluntários, empresários oferecendo parcerias, políticos propondo expansão para outras cidades. Na sexta-feira, Carla veio me visitar com uma proposta surreal. Seu Reginaldo, chegou uma proposta do governo federal. Querem transformar nosso modelo numa política nacional de microcrédito solidário. Nacional. Sim. Com orçamento de 10 milhões de reais para o primeiro ano. Fiquei em silêncio, processando a informação. Seu Reginaldo, o senhor percebe? Um presente humilhante de Dia dos Pais se transformou numa política pública nacional. Naquela noite, sozinho na varanda, peguei novamente o sabonete de R$ 2 que ainda guardava. Aquele objeto simples havia desencadeado uma sequência de eventos que nem o mais criativo roteirista poderia imaginar. Pensei em Lúcia, que de filha envergonhada havia se tornado minha maior defensora e parceira. Pensei nos vizinhos, que de pessoas isoladas em suas dificuldades haviam se tornado uma comunidade solidária. Pensei em mim mesmo, que de idoso que precisava de cuidados havia me tornado referência nacional em transformação social. Às vezes, Deus usa nossas maiores dores para escrever nossas mais belas histórias. 1 ano havia se passado desde aquele Dia dos Pais que mudou nossas vidas para sempre. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, olho pela janela e vejo uma realidade que jamais poderia ter imaginado. A rede de cuidados se tornou uma política pública nacional. Em 12 meses, saímos de 15 famílias atendidas no bairro Vila São João para mais de 50 mil famílias beneficiadas em 127 cidades brasileiras. O modelo foi replicado, adaptado e aperfeiçoado, mas a essência permanece a mesma. Ajuda digna, baseada em parceria e respeito mútuo. Lúcia pediu exoneração do emprego na prefeitura e virou coordenadora nacional do projeto. Ela viaja pelo Brasil capacitando equipes, implementando novos núcleos, levando nossa metodologia para lugares que nem sabíamos que existiam. Pai, disse ela ontem, você lembra quando eu achava que estava desperdiçando minha vida na prefeitura? Lembro. Agora sei que estava desperdiçando mesmo. Mas não porque o trabalho era ruim. Era porque não estava usando meus talentos para algo maior que eu mesma. Carla assumiu a coordenação executiva nacional e se mudou para Brasília para trabalhar diretamente com o governo federal. Rafael abriu um escritório especializado em consultoria para ONGs. Amanda criou uma empresa de capacitação em gestão de projetos sociais. Todos cresceram profissionalmente a partir daquele projeto que nasceu da minha dor. Hoje é 11 de agosto, véspera do Dia dos Pais de 2025. Lúcia chegou de manhã carregando uma sacola, mas dessa vez não era de supermercado. Era uma sacola elegante, de papel, com um laço dourado. Oi, pai. Trouxe seu presente de Dia dos Pais. Lúcia, você não precisava. Precisava sim. Tenho uma dívida de 1 ano com o senhor. Ela colocou a sacola na mesa da sala, no mesmo lugar onde, 1 ano antes, havia colocado os produtos de higiene que me humilharam. Abre, pai. Dentro da sacola havia um livro. Não era qualquer livro. Era um livro novo, com capa dura e acabamento profissional. O título era Do Sabonete à Transformação, a história de um pai que mudou o Brasil. Lúcia, o que é isso? É a sua história, pai. Nossa história. Escrevi durante os últimos 6 meses, nos intervalos das viagens de trabalho. Abri o livro e vi uma dedicatória manuscrita. Para meu pai, Reginaldo, o homem que me ensinou que não existem pessoas incapazes, apenas oportunidades não oferecidas. Que transformou minha ignorância na chance de eu me tornar alguém melhor. Que provou que o amor verdadeiro não desiste,
Mesmo quando machucado. Com amor e admiração eterna. Sua filha Lúcia. Senti um nó na garganta. Filha, você escreveu um livro inteiro sobre nossa história? Pai, nossa história precisa ser contada completa. Na TV foram só 8 minutos. Mas tem muito mais coisa para inspirar as pessoas. Folheei algumas páginas. Lúcia havia reconstruído cada momento, o Dia dos Pais humilhante, minhas primeiras ajudas aos vizinhos, a formação da ONG, sua transformação pessoal, o reconhecimento nacional. Lúcia, como conseguiu lembrar de todos esses detalhes? Pai, conversou com todas as pessoas envolvidas. Dona Aparecida, Conceição, seu Antônio, Carla, Rafael, Amanda. Todo mundo queria contribuir com a história. E isso vai ser publicado? Já está sendo publicado, pai. A editora Planeta aceitou o livro e já está nas livrarias de todo o Brasil. Não consegui conter as lágrimas. Para quem acompanhou toda essa jornada, deixe nos comentários. Como se sentem vendo essa transformação completa? Pai, tem mais uma coisa. O que mais, Lúcia? Amanhã, no Dia dos Pais, vai ser lançado um documentário sobre nossa história no Globoplay. Documentário? Sim. A mesma equipe que fez a primeira matéria acompanhou nosso projeto durante um ano inteiro. Gravaram tudo, as reuniões, os atendimentos, minha transformação, a expansão nacional. Lúcia. Pai, o senhor merece esse reconhecimento. Merece que sua história inspire milhões de pessoas. Passamos a tarde inteira conversando sobre o livro, sobre o documentário, sobre como nossa vida havia mudado. No final da tarde, Gabriel e Beatriz chegaram com Carlos para a tradicional visita de Dia dos Pais. Vô Reginaldo! Gritaram as crianças, correndo para me abraçar. Como estão meus netinhos? Vô, a gente viu você na televisão de novo, disse Gabriel. Meus amigos da escola ficaram impressionados que meu avô é famoso. Famoso não, Gabriel. Sou apenas alguém que decidiu ajudar outras pessoas. Carlos, que sempre foi distante, se aproximou de mim com uma expressão diferente. Seu Reginaldo, quero pedir desculpas. Desculpas por quê, Carlos? Por ter apoiado Lúcia naquele Dia dos Pais do ano passado. Por ter achado que o senhor era apenas um idoso que precisava de cuidados. Carlos, vocês não sabiam. Mas devíamos ter sabido. Devíamos ter prestado mais atenção, ter conversado mais, ter conhecido melhor o homem extraordinário que sempre esteve na nossa família. E agora sabem. É isso que importa. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na sala contemplando o livro com minha história. Peguei novamente o sabonete de R$ 2 que guardava na gaveta como lembrança. 2 objetos na mesa. Um representando a maior humilhação da minha vida, outro representando o maior reconhecimento. Ambos dados pela mesma pessoa, com um ano de diferença. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as mesmas que mais nos ajudam a crescer. Na manhã do Dia dos Pais de 2025, acordei com centenas de mensagens no celular. O documentário havia estreado à meia-noite no Globoplay e já estava repercutindo nas redes sociais. Lúcia chegou cedo com o jornal. Pai, olha isso! A manchete da capa do jornal local era O Sabonete que Mudou o Brasil, a história de transformação que inspira o país. Pai, o documentário teve 2 milhões de visualizações só na primeira noite. 2 milhões! E o livro entrou na lista dos mais vendidos da Amazon antes mesmo de chegar nas livrarias físicas. Durante todo o dia, recebi ligações de pessoas do Brasil inteiro. Filhos pedindo conselhos sobre como se reconciliar com pais que magoaram. Pais contando que se inspiraram na minha história para não desistir de filhos difíceis. Pessoas dizendo que decidiram começar projetos sociais em suas comunidades. À tarde, chegou uma ligação especial. Era do Palácio do Planalto. Senhor Reginaldo, aqui é do gabinete do Presidente da República. O senhor poderia comparecer a Brasília na próxima semana para receber uma homenagem nacional? Que tipo de homenagem? O senhor será condecorado com a Ordem do Mérito Social, a mais alta honraria do país para cidadãos que se destacam em projetos de transformação social. Quando contei para Lúcia, ela chorou de emoção. Pai, do sabonete de R$ 2 a maior honraria do país. Que jornada incrível!
Hoje, ao final deste Dia dos Pais de 2025, posso dizer com certeza: foi o presente mais transformador que já recebi na vida. Não porque me agradou, pelo contrário, me machucou profundamente, mas porque me desafiou a provar meu valor, me forçou a sair da zona de conforto, me deu um propósito que mudou não apenas minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Lúcia aprendeu que não se deve julgar ninguém pela aparência, especialmente os mais velhos, que muitas vezes carregam uma sabedoria e uma capacidade de transformação que surpreendem. Eu aprendi que as maiores dores da vida podem ser transformadas nos maiores propósitos. E o Brasil aprendeu que pequenos gestos de solidariedade, quando organizados e multiplicados, podem se tornar uma revolução silenciosa de dignidade e esperança. Se há uma mensagem que quero deixar é esta: nunca desistam de vocês mesmos, independentemente da idade. Nunca aceitem ser subestimados. E sempre lembrem que os presentes mais valiosos da vida às vezes vêm embrulhados nas decepções mais profundas. Hoje, aos 73 anos, sou uma pessoa realizada, respeitada e, principalmente, útil. Tudo graças a um sabonete de R$ 2,50 que minha filha me deu achando que estava me fazendo um favor. Às vezes, Deus usa nossas feridas para escrever nossas vitórias.